A gente vai começar de pé, só para soltar um pouquinho o corpo rápido, e depois a gente vai para a respiração, daí a gente volta a sentar, tá? Então eu vou lá atrás. A gente vai começar então aqui de pé, fazendo alguns movimentos para soltar o corpo, mas mais na intenção de sentir soltar essa região das costelas, para preparar o nosso corpo para a respiração, para receber a respiração. Então a gente vai primeiro só soltar bem o corpo. A gente vai para isso, vai bater, não tá aparecendo meu pé aí no vídeo, mas vai bater o pé no chão mesmo. E pode bater um pouquinho forte, ó. Quando bater, flexiona um pouquinho o joelho, deixa o quadril relaxado e os braços soltos. E deixa o corpo chacoalhar. Não vai ficar bonito, mas não tem problema. A gente não tá aqui para ficar bonito agora. Então deixa o corpo chacoalhar. E sente essa batida do pé vibrando todo o seu corpo. Agora que a gente já ativou um pouquinho o pé, a gente vai continuar fazendo esse chacoalho. Pode parar um pouquinho enquanto eu falo, só para vocês sentirem. Talvez vocês já estejam sentindo uma energia, uma vibração subindo para o corpo. Então a gente vai continuar fazendo esse chacoalho, só que agora sem bater forte o pé, só se preocupando mais em soltar mesmo o corpo. Solta bem o corpo. Pode deixar o corpo balançar para um lado, para o outro, do jeito que você sentir. E vai parando, para um pouquinho. Fecha um pouquinho os olhos. Quando a gente fecha os olhos, você sente melhor, você se desconecta do ambiente, se conecta mais com você. Então fecha um pouquinho os olhos só para sentir o seu corpo, os efeitos da prática. E agora, ainda nessa ideia de chacoalhar, a gente vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca fazendo um som de A. Só que enquanto a gente faz isso, com o punho fechado, a gente vai bater na região das costelas, tá? Então, inspira. E a gente vai fazer um pouquinho isso do mesmo jeito no peito. Eu vou fazer com uma das mãos só, porque eu tô com esse microfone aqui. Mas vocês podem fazer com as duas mãos. Tô só abrindo aqui. Vamos lá. Então vamos fazer com as duas mãos no peito. Inspira. Eu tô fazendo com uma mão só, porque eu tô com o microfone. Bate dos dois lados. E solta, relaxa, sente um pouquinho. E agora a gente vai fazer um gancho com a ponta dos dedos e faz uma tração dos cotovelos, empurrando o cotovelo para fora, alonga o pescoço e mantém o peito aberto. E mantém essa tração. E a gente vai fazer um movimento do infinito. O que vai comandar o movimento? O cotovelo. Só que eu quero que vocês façam esse movimento mais amplo que vocês conseguirem. Eu quero que vocês tentem sentir o movimento na região das costelas. Então, mantém os pés bem firmes no chão, tenta não movimentar o quadril e faz o movimento do braço o mais amplo. Existe uma força, existe uma tração, tentando sentir esse movimento lá na costela. Faz um pouquinho para o outro lado, só inverte o lado do movimento. Sente lá na costela, vai sentir inclusive lá na região das costas, nessa altura das costelas. E vai parando, mas mantém as mãos ainda aqui.
O próximo movimento, a gente vai manter os pés firmes e o quadril voltado para frente, vai fazer a torção do tronco, vai até o seu limite aqui na torção. Quando chegar no seu limite, esse cotovelo, que é o que está para trás, você vai tentar descer como se quisesse encostar na lateral do quadril, o outro sobe. Aí volta e volta para frente e faz para o outro lado. Então faz a torção, desce o cotovelo que está lá atrás, como se quisesse encostar lá no quadril, o da frente sobe, volta e volta para frente. Vai repetir isso alternando o lado e tenta sentir agora aqui, ó, o lado de fora, alongando a região das costelas. Faz uma última vez para cada lado. Volta, solta os braços quando terminar. Afasta os pés um pouquinho além da largura do quadril. A gente vai fazer um movimento circular bem grande com o quadril. Deixa ele lá na frente, o joelho acompanha o movimento. Aí vai lá atrás. Só para soltar mesmo, porque agora a gente vai sentar um pouquinho. Para o outro lado. E alinha e vamos sentar. Então agora, qual que é o objetivo dessa prática? É observar se você respira, se você consegue respirar pelo abdômen, levar a respiração lá na parte mais baixa do seu abdômen, de maneira natural, ou se você faz esforço para isso, como é isso para você. Então a prática é todo o tempo perceber isso. E assim eu vou falando algumas coisas para vocês observarem enquanto a gente for tentando entender como acontece essa respiração, tá? Então acomoda o corpo, quadril, pés bem apoiados no chão, alonga a coluna, fecha um pouquinho os seus olhos para se conectar mais com a sua respiração. Primeiro só começa a observar a respiração profunda, tranquila. Sente o ar na borda das narinas. Percorrendo toda a parede interna das narinas. Sente a respiração chegando lá nos pulmões, expandindo e relaxando todo o seu corpo. Nesse momento, você ainda está buscando acomodar o seu corpo na postura, está confortável para a respiração. Se precisar ainda fazer algum ajuste, vai fazendo os ajustes. Talvez você esteja sentindo já um calor, uma energia dos movimentos que a gente fez para preparar o corpo. Vai se conectando com esse seu corpo que respira. E agora eu queria que vocês percebessem, sem interferir,
aonde está a respiração? Onde ela acontece com predominância? Na parte mais baixa do abdômen, na região das costelas, no peito. Agora coloca a sua atenção, mesmo que você não esteja sentindo muito a respiração lá no abdômen, coloca a sua atenção na respiração que acontece no abdômen. Observa como é essa respiração quando você inspira e quando você expira. Ela passa rapidinho pelo abdômen ou ela se demora lá no abdômen? Observa isso tanto na inspiração como na expiração. Agora começa a perceber se alguma coisa te incomoda, alguma coisa dificulta a sua respiração abdominal. Percebe se a calça que você está usando, por exemplo, obstrui o movimento, dificulta o movimento. Às vezes está até de cinto. Acredito que vocês não estejam nesse momento, mas às vezes a gente está com uma calça jeans que já é mais dura, um tecido mais duro, e tá até de cinto, né? E aquele cinto, vamos apertar o cinto para ficar bonito. Então percebe, tenta sentir como a calça que você está vestindo facilita ou dificulta essa respiração. Percebe se a postura que você está sentada facilita ou dificulta a respiração. A postura pressiona o abdômen de alguma forma? Se sim, vai buscando alinhar a coluna, os isquios apontam para o assento da cadeira, imagina o seu cóccix apontando para o chão e o topo da cabeça lá para o teto, e existe um crescimento, um espaço entre as vértebras. Mas a consciência de postura, nesse sentido talvez mais importante, que vai causar uma diferença, é a posição dos isquios, o ossinho do bumbum, para onde ele está apontando. Ele não deve estar apontando lá para trás, nem apontando lá para frente. Então, eu não estou nem jogada para trás e nem jogada para frente. Vai observando, conforme você alinha os isquios, libera espaço no abdômen, tira a pressão. Eu continuo observando só a respiração abdominal, como ela acontece. E agora a gente vai mais fundo nessa percepção. Aqui a gente falou de postura e falou da roupa. Agora você relaxa, você consegue relaxar o abdômen, deixar a respiração acontecer naturalmente, deixando que o abdômen expanda e contraia com a respiração naturalmente, sem controlar a musculatura do abdômen. A gente, todo tempo, até por uma questão de não querer mostrar barriguinha, né? A gente todo tempo, a maior parte do tempo e grande parte das pessoas, estão sempre contraindo a musculatura do abdômen, colocando essa musculatura para dentro. E a gente faz tanto isso que na hora que você para respirar naturalmente, às vezes você consegue perceber que você continua contraindo a musculatura. Então
tenta observar se involuntariamente você não contrai essa musculatura. E vai percebendo, quanto mais você conseguir relaxar a musculatura do abdômen, vai percebendo o que acontece. Principalmente mulheres na menopausa, nesse momento, pode começar a sentir uma sensação de frouxidão lá no assoalho pélvico. E aí vem outra coisa, controle do intestino. Às vezes, por diversos motivos, uma alimentação muito inflamatória, a pessoa tem muitos gases e fica nessa contração o tempo todo para evitar de acontecer, de escapar alguma coisa. Então, olha quanta coisa acontece que a gente faz muitas vezes involuntariamente por uma questão social, né? Se eu estou querendo controlar ali os gases no meu intestino, eu estou falando de uma questão social. Se você está em casa no seu banheiro, você libera. Mas a gente, socialmente, você está o tempo todo controlando. Imagina uma pessoa que tenha o intestino por algum motivo inflamado e tenha, assim, muito facilmente a produção de gases no intestino. Imagina como essa pessoa fica o tempo todo controlando e é muito difícil a gente conseguir separar enquanto eu tô falando, continua percebendo tudo isso, tá? É muito difícil, às vezes, a gente conseguir separar. Eu vou contrair assoalho pélvico, vou contrair ânus, mas eu vou relaxar o abdômen. Quando eu relaxo o abdômen, eu relaxo todo o resto. É muito difícil a gente criar essa consciência de usar a contração de maneira independente. E daí tem exercícios para isso também. Mas nesse momento que eu falei isso, tenta perceber como isso acontece em você, na sua respiração abdominal. E agora só respire e observe alguns momentos. Enquanto você faz isso, vai tentando relaxar e vai vendo o que acontece. Continua observando e percebe que não é só o pulmão que interfere na nossa capacidade pulmonar, que interfere na nossa capacidade de colocar mais ar para dentro, de respirar de maneira eficiente. Tem a questão social, que eu falei, de como a gente senta, como a gente se controla nos ambientes. Tem a questão da roupa que a gente usa. Tem a questão da alimentação, se eu tenho o hábito de ter uma alimentação mais inflamatória. Então, uma série de outras coisas interferem na minha respiração ser mais eficiente ou menos eficiente. Isso a gente às vezes fala, eu respiro curto, eu respiro curto, eu respiro curto, e tá pensando só ali na respiração, no processo de entrada e saída de ar e do movimento do diafragma e tudo mais. Mas vai muito além disso. E isso interfere até emocionalmente na vida da gente. Então, continua respirando alguns instantes. Tenta colocar agora intencionalmente uma respiração mais profunda. E começa a perceber
todo o caminho do ar. Então a respiração completa, quando a gente inspira, é como se a gente enchesse primeiro a parte mais baixa do abdômen, depois as costelas e por último enche o peito. E na expiração esvaziasse o peito, costelas e abdômen. Vai tentando criar esse movimento na sua respiração e deixar ele o mais fluido, o mais natural possível. Faz isso alguns instantes. Faz 3 respirações profundas agora, soltando lentamente o ar pela boca. Volta a respirar normalmente pelo nariz. Volta a sentir o ar que entra e sai pelas narinas. Deixa a sua respiração acontecer suavemente, quase sem perceber a respiração. Concentra a sua atenção no ar que entra e sai pelas narinas. E tenta sentir esse ar que entra pelas narinas como se ele ficasse represado na musculatura da face, percorrendo todo o seu rosto, enquanto você inspira e na expiração sente o ar deixando o seu corpo e junto com o ar toda a tensão. Tenta não mudar a sua respiração em nada, deixa ela acontecer e volta a perceber como ela está acontecendo lá na parte mais baixa do abdômen. Não sei se vocês já têm facilidade para deixar essa respiração acontecer, ampla, relaxada, expandindo e relaxando o abdômen naturalmente, sem ter que colocar a intenção e sem dificultar essa respiração. Mas observa, se vocês tiverem alguma dificuldade para fazer isso, toda vez que vocês veem, eu levei a atenção de vocês para outro lugar e trouxe de volta para o abdômen. Toda vez que a gente fizer essa, vou para outro lugar, volto a atenção para o abdômen, se vocês tiverem dificuldade de respirar mais amplamente, relaxado no abdômen, vocês vão perceber, talvez, que vocês estejam contraindo, que vocês estejam restringindo por algum motivo
essa respiração mais profunda. Continua observando a respiração lá na parte mais baixa do abdômen, sem ampliar, só deixar ela acontecer. Vai tentando deixar ela acontecer. Muitas vezes não é uma limitação física, como eu falei, é uma limitação externa, seja pela roupa que a gente está usando, seja pelo ambiente, seja por uma questão social. Leva de novo a sua atenção para a ponta do nariz, sente o ar entrando e saindo. Procura sentir a textura, a umidade, a temperatura do ar que entra e sai pelas suas narinas. Deixando a respiração simplesmente acontecer. A sua atenção está toda no ar que percorre a parede interna das suas narinas, na inspiração e na expiração. E volta a sua atenção lá para o abdômen para ver o que está acontecendo no abdômen. E agora a gente vai treinar, deixar livremente essa respiração chegar lá. Não expandindo o abdômen, mas alargando as narinas na inspiração. A gente vai levar a nossa atenção para a musculatura do nariz para tirar a atenção da musculatura do abdômen. E tenta sentir quando você inspirar o abdômen, o ar chegando mais no abdômen, porque você alargou as narinas. Então a gente vai inspirar alargando as narinas. Alarga, coloca sua atenção na musculatura da narina e percebe o que acontece na respiração. Eu estou imaginando aqui, pode voltar a respirar normalmente. Estou imaginando aqui que se você tem tendência até involuntariamente a contrair a musculatura do abdômen, se você alargou as narinas, você conseguiu relaxar também involuntariamente, porque é difícil controlar duas musculaturas conscientemente ao mesmo tempo. Você conseguiu relaxar o abdômen, chegou mais ar lá no abdômen. Então essa é uma forma de treinar, tirar a tensão do abdômen, para que a gente possa, no nosso dia a dia, respirar na respiração natural, ter uma respiração mais completa. Porque o corpo vai acostumando a relaxar o abdômen e a gente consegue depois naturalmente reproduzir sem ter a intenção de fazer, né? Vai acontecer mais naturalmente. Então essa é uma forma de treinar, relaxar a musculatura do abdômen para respirar. Então faz uma inspiração profunda
Solta de novo lentamente o ar pela boca. Volta a respirar normalmente, volta a se conectar aqui comigo.